Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar mais uma vez com os irmãos para gravar esse vídeo conforme nós havíamos falado no último domingo. Nós estaremos lançando agora esse novo projeto que tem o intuito de, na verdade, de unificar as famílias, né? De nós voltarmos àquelas práticas primitivas, né? Da igreja se reunir nos lares. E nós acreditamos que a igreja, na verdade, ela começa dentro de cada uma das nossas casas, dentro do nosso lar. E nós devemos retomar isso, essa boa prática. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que quer dizer isso? Quer dizer que com o passar do tempo nós vamos perdendo esses bons comportamentos, esses bons costumes. Na verdade, nessa grande modernidade que nós vivemos, nós temos esquecido das coisas triviais do cristianismo, do evangelho, do servir a Jesus. Então esse culto que nós queremos que os irmãos realizem nas suas casas, junto com as suas famílias, tem essa finalidade. A finalidade da gente tirar um tempinho do nosso tempo, tirar um tempinho da nossa vida, para a gente colocar isso como premissa no nosso lar. Se nós quisermos que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a nossa casa, porque nós entendemos que igreja é o resumo de tudo aquilo que nós vivemos dentro de casa. A comunhão do pai, a comunhão do filho, a comunhão com a esposa e mais primordial, a comunhão com Deus. Então, eu quero deixar só um texto para os irmãos aqui, antes de nós falar os passos para se realizar um culto doméstico, que é muito fácil. Talvez você que nunca fez, é muito fácil, né? Então não existe segredo, nós não estamos ensinando aqui uma regra que tem que ser desse jeito, na verdade deixar os irmãos na liberdade, mas dando alguns passos de princípios, algumas formas de como nós realizamos um culto doméstico, né? Para que se torne um culto, para que Deus seja glorificado e cumpra esse propósito que nós vamos fazer. Mas eu quero deixar um texto que vem de muito a calhar sobre isso que nós vamos fazer aqui, começar a iniciar, que é 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que diz assim, nessa tradução minha, eu estou usando uma NVI, Nova Versão Internacional, letra gigante, porque as vistas já não mais ajudam, estou mais como Paulo, né? Quando escrevi com grandes letras, alguém acredita que Paulo tinha um problema nas vistas? Então eu já estou, não acredita não, eu estou com problema na minha visão, então tenho que usar o recurso do óculos, então eu estou usando essa Bíblia com letra gigante, com essa tradução, que diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. O que quer dizer isso? Que nós não devemos ser dominados por nada, nenhuma tecnologia, nem refém do nosso tempo. Nós precisamos estabelecer um tempo para Deus. A gente percebe a ausência de muitas pessoas tendo isso na sua vida como premissa, um tempo para a palavra, um tempo para a leitura da Bíblia, um tempo para orar em casa. Eu não devo só exercer a minha vida com Deus dentro da igreja. A minha vida com Deus é exercida no meu lar. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês em um espaço na minha casa que eu me dedico para as coisas do Senhor. É aqui que eu faço o meu momento um pouco mais extensivo de oração do meu quarto. É aqui que eu gosto dos meus livros, que vocês estão vendo aqui na parte de trás, parte deles, que eu gosto de fazer as minhas pesquisas, que eu gosto de orar a Deus pedindo algumas inspirações e vou falar sobre isso. Então a gente tem que ter na nossa casa um ambiente saudável, um ambiente de comunhão com o Senhor. Então a linha que nós vamos utilizar para os irmãos agora, dando essa informação. Como eu inicio um culto? Todo culto, a gente acredita, se você não começar um culto com uma oração, comece com uma leitura da Bíblia. Então, vai se começar um culto, escolha um texto apropriado, de repente, se você não tiver uma inspiração durante o dia, ou se você não tiver, de repente, algo que você se lembre, porque Deus faz a gente lembrar, traz à nossa memória alguma coisa, algum feito, algum acontecimento dentro de casa, você comece, qual que é o trivial? Se você não tiver nenhum texto específico, comece com salmos, comece com cântico,
com salmos, porque salmo significa cântico, né? Então comece lendo um salmo. Estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus, vamos iniciar este culto da família. Então nós vamos agradecer a Deus, vamos ler a palavra de Deus, leia um salmo, claro, tome cuidado para você não pegar e ler o Salmo 115, ou melhor, o Salmo 119, né, que é um salmo extensivo, que é um salmo muito comprido. Então você vai passar a grande parte do culto, ou a maior parte do culto, lendo o Salmo 119. Mas tem outros salmos, ou outro texto qualquer. Isso não está restrito só ao salmo. Você pode começar o culto com qualquer texto da Bíblia. Segundo passo, se você não orou iniciando, ore depois da leitura da Bíblia, faça uma oração. Se estão em família, quer estender um pouquinho melhor a comunhão, dê a mão um para o outro. Se você não conseguir ler a mão, quiser fazer a oração, não sei quantas pessoas que vão estar na sua casa, na sua família, ou você e a sua esposa, você sabia que você pode realizar culto, você e a sua esposa, não precisa ter várias pessoas. A ideia inicial é dar o pontapé inicial. E quem sabe lá na frente nós vamos ter um outro formato de ter famílias reunidas, 2 famílias, 3 famílias, quem sabe? Então vamos iniciar com a nossa família. Então, abertura nos salmos. Segundo passo, ora. Ora, se não tiver um cantor, louve a Deus, cante um louvor, cante uma adoração, né? Cante alguma coisa que você, de repente, algum louvor que você goste, algum hino da harpa. Eu costumo dizer que a harpa nos auxilia nesses momentos que nós, às vezes, não sabemos o que fazer. A harpa é a grande companheira. Eu falo para os obreiros, ao longo desses anos, o obreiro, para ser obreiro, tem que conhecer pelo menos 50% da harpa, dos hinos da harpa cristã. Então, a harpa tem hinos apropriados. Quando você pega a harpa cristã, vai lá atrás, tem hinos fúnebres, tem hinos para ação de graça, tem hinos de agradecimento, né? Tem hinos para todos os formatos de cultos. Aí, se você quiser ser detalhista nesses detalhes, detalhista nesses critérios, você possa pesquisar isso, né? Então, abri o culto com a leitura da palavra. Segundo, orei. Comecei a louvar a Deus. De repente, se tiver 2 ou mais pessoas, quer dar uma oportunidade para alguém contar uma bênção, isso faz parte do culto, contar uma bênção, contar uma vitória, né? Terceiro, contou a bênção, alguém, de repente, um momento de oração, nós vamos orar. Aprenda isso, eu acho que isso vai ser de grande valia. Colocar a família em intercessão em favor de um propósito. Por exemplo, nós vamos orar. Qual que é o objetivo da família? Qual que é o plano da família ao longo do ano? Puxa vida, nós estamos precisando tocar o carro. Estou dando aqui o exemplo material, mas pode ser inúmeras outras coisas. Talvez o planejamento da família, nós estamos com uma situação de enfermidade na família. Hoje nós vamos orar para Deus juntos aqui, colocar isso diante do Senhor, uma motivação de oração entre a família, orar por aquilo, né? Regrinha para orar, claro, orar é falar com Deus, nós falamos com Deus da forma que nós ficamos à vontade. Mas, se tiver uma regra, se nós chamamos de regra, o que eu pauto a minha vida ao longo desses anos e ensino também as minhas ovelhas dessa forma? Vai orar? Sempre a nossa oração deve ser dirigida a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós vamos, sempre que pedir alguma coisa, sempre que falar em oração, nós vamos dirigir a nossa oração a Deus, em nome de Jesus. Então toda oração, porque às vezes nós... infelizmente nós às vezes por gostar muito da Trindade, a gente mistura muito, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor, Jesus, Deus e tal. Então geralmente a nossa oração, uma regrinha básica, a gente vai exercer esse princípio correto, é de orar a Deus. Pai, foi a oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Pai nosso que está no céu. Os discípulos querem aprender a orar e Jesus está ensinando. Pai nosso que está no céu. Então vai dirigir a oração a Deus, sempre, ou no meio, ou no final encerrando. Nós estamos pedindo tudo isso em nome de Jesus. E concretiza a oração e amém. Outra coisa, deixa eu dar aqui para os irmãos uma outra regrinha que a gente às vezes comete muita assim, não que isso relativamente tem muita importância. Não, nós estamos aqui tentando ajudar, a facilitar a vida dos irmãos. Vai cumprimentar, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Não precisa você falar amém. O amém tem que ser como resposta de quem está recebendo. Então, se de repente eu estou falando aqui para vocês, paz do Senhor,
Eu não preciso falar amém. Quem tem que falar amém é vocês que estão me ouvindo. Deu para entender? Então, fazendo isso, louvor, o culto já teve introdução da palavra, palavra inicial, que nós chamamos de palavra inicial, já teve a oração inicial, já teve a oportunidade para louvar, para alguém louvar ou para alguém contar uma bênção. Agora, alguém da casa, se não, ou a mesma pessoa que dirigiu, cantou e pregou, eu acho que vai ter que ser isso aqui em casa, porque eu falei para minha esposa fazer isso na quarta-feira, falei para o Nicolas fazer isso na quarta-feira, eles falaram que não, que a palavra está comigo. Só que a palavra está comigo, o louvor está comigo, as oportunidades estão comigo. Então eu não sei como é que vai ser na quarta, mas eu acho que em casa vai ser dessa forma. Então, mas se na sua casa você quiser dividir, quebrando essa barreira da timidez, comece com uma palavra simples, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Medite nisso. Hoje existem inúmeros recursos de livros na internet. Não precisa de você copiar um pregador. Fale aquilo que Deus inspirar no seu coração. Deixa as palavras fluírem. Deixa o Espírito de Deus colocar as palavras certas na sua boca. E não se preocupe se inicialmente a sua palavra vai ser 5 minutos. Se for 5 minutos, dentro de uma coerência, dentro de uma lógica, vai ser muito produtivo, você vai ser edificado, as pessoas que estão no culto vão ser edificado e com certeza a palavra de Deus vai tornar valia no meio da sua família. Então, tendo a palavra, acabou a palavra, que pode ser, claro, não vai ser como eu, né? Que domingo agora perguntaram para mim se eu ia bater o recorde, né? Eu me empolguei demais na mensagem e extrapolei o horário. Não, lembramos que esse culto doméstico será aí de 30, no máximo 45 minutos, né? Então não vai ser uma coisa muito extensiva. Então vai ser uma coisa para a gente criar aptidão, né? Então, tendo a palavra de 10 minutos, 15 minutos no máximo, terminou a palavra, passa para quem está dirigindo o culto, faz as motivações de oração, nós vamos orar por isso, nós vamos orar por aquilo, coloca as motivações de oração. Terminando as motivações de oração, encerra o culto em nome de Jesus. E não esqueça, encerrando este culto no nome de Jesus, todo mundo junto, procure tirar uma selfie, procure tirar uma foto bem bonita, bem caprichada e mande para os meios da igreja. Por quê? Porque a gente quer divulgar isso. Claro, se você permitir, com certeza, direitos autorais, se você permitir, nós queremos demonstrar isso, que nós estamos desenvolvendo e incutindo isso novamente na vida dos irmãos, para que isso seja bênção na minha família e na sua família. Nós queremos desenvolver esse trabalho, eu tinha esse desejo já há muitos anos, que nós queríamos voltar com esse trabalho no culto doméstico. Parece uma coisa assim, fora de tempo, mas é uma coisa muito atual para os dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma fase de isolamento, que nós não podemos estar na igreja, e volto aqui no texto introdutório. Nós estamos vivendo uma fase que as pessoas estão sendo dominadas pela internet, por jogos, por leituras de tantas coisas que não é nada relacionado ao Senhor, pessoas com tantas coisas envolvidas, atreladas no seu tempo, esquecendo de tirar um momento e desenvolver esse momento da família, desenvolver esse momento de culto a Deus, de todo mundo parar suas atividades, desligar a televisão, desligar o rádio, desligar as coisas, desconectar das coisas aqui desta terra e ter acesso a Deus. E esse culto familiar é para esse propósito. Eu espero que esse pequeno informativo, pequeno vídeo possa somar na sua vida, possa criar em você uma aptidão e no nome de Jesus eu quero ver a sua foto e a foto da sua família. Eu quero tentar no máximo colocar aí, vou fazer um caderno de oração, colocando essas famílias que nos enviarem as fotos. Então você que vai tirar essa foto, vai mandar para a gente, nós vamos informar para vocês aí nos próximos cultos da igreja, como é que nós vamos selecionar essas fotos. Fotos, se você quiser mandar uma mensagem junto com a família, né? Claro, não vai mandar uma mensagem de 1 hora, com certeza não vai dar para a gente colocar tudo isso no informativo da igreja. Mas mandando a foto, a gente vai citar o nome da sua família, família Silva, o nome do seu sobrenome, ou como você queira chamar. Nós vamos divulgar que você está participando e a ideia qual é? A ideia é formar uma corrente de famílias. Por quê? Porque a igreja é família. Igreja começa na minha casa. Igreja começa na minha família. A minha família é a igreja. A primeira igreja
como sacerdote aqui desta casa, do meu lar, da minha casa, tendo a minha esposa e meu filho, ainda solteiro, comigo, que mora conosco. Então, nós somos aqui o responsável por essa casa, né? Estamos juntos aqui nessa casa, uma casa que serve a Deus, uma casa que podemos ter, graças a Deus, que temos o privilégio de citar, como Josué: eu e a minha casa servimos o Senhor. E que esse eu e minha casa servimos o Senhor, essa vivência que eu já vivo na minha família, possa também se tornar real na sua. Talvez você que não tem alguém que na sua casa que não serve a Deus ou que está afastado, quem sabe vai ser uma porta de entrada novamente para que essa pessoa venha conhecer Jesus, venha novamente retomar a caminhada com Jesus, e lá na frente nós vamos ver resultados disso no nome de Jesus. Então, eu quero desejar a você uma feliz semana, eu quero desejar a você que na próxima quarta, lembrando, este trabalho já começa quarta agora, quarta próxima agora. Então, quarta às 20 horas, pastor, eu não posso começar às 20, então começa às 8h30, comece às 9, não sei, seria interessante começar às 20 para não ficar muito tarde, mas se você puder começar às 8, por quê? Porque nós já estamos aqui reunidos com a nossa família, já informados. Eu vou fazer essa gravação dessa primeira live na casa de um parente, nós vamos reunir com algumas pessoas da família, vamos fazer esse culto nosso lá familiar, e eu quero que você também, no nome de Jesus, estenda isso para a sua família. Que Deus possa te abençoar, um beijo no seu coração, uma boa semana, que Jesus possa conceder e te abençoar de forma especial, no nome de Jesus. Deus abençoe.